boa noite, pessoal. Boa noite, Cabelo. Boa noite, Fernando. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo. Vamos começar aí a nossa apresentação. O tema de hoje é SDLC Seguro, Tips and Bad Tricks, né? A questão das dicas e as coisas não tão boas assim, né? Os mistakes aí, as bads que o pessoal embarca de vez em quando. Tentei fazer um tema um pouco mais leve aí. Eu sou a Alessandra. Entrou mais algumas logos aqui, né? Faço parte da Cybersecurity Girl, sou mentora na comunidade, faço parte da organização do FEME, sou voluntária na UONCE e faço parte do Charter São Paulo, né? Do Squad Brasil aqui na comunidade de DevSecOps Latinoamérica. Então, estamos aí nessa pegada aí das comunidades. E aí eu tenho alguma formação aqui na área, né, de TI, algumas certificações, que eu ainda não atualizei aqui, que entrou mais uma, mas a sopa de letrinha só vai aumentando. Né? Cada vez que o pessoal muda as coisas assim, a gente tem que fazer mais um curso, aí vai mais uma sopa de letrinhas. Então, basicamente, nosso roteiro e a nossa agenda da apresentação de hoje vai ser um pouquinho aí dos conceitos e princípios, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento seguro, a gente não dá para abandonar os conceitos, né? Assim, simplesmente, não, faz assim, assado, frito e cozido, mas a partir de que você chegou a esta prática, né? Então, os conceitos e os princípios são importantes para a gente definir aí papéis e responsabilidades e depois pensar nas práticas, né, que fundamentam aí os processos, a questão de escolha de ferramentas, né, como que a cultura de DevOps auxilia no fluxo, né, de dados de segurança. E aí a gente tem algumas tips, né, algumas dicas e algumas bad tricks aí. A referências, eu peço desculpa para vocês, falta eu incluir o slide da referência, mas antes de eu compartilhar o PDF com o pessoal da UASP, eu vou adicionar lá as referências. Então, vamos lá os conceitos, né? Agora eu condensei num slide, ficou mais legal. É uma trilha, né? Eu montei a trilha, porque o pessoal fala assim, segurança da informação, disponibilidade, integridade e confidencialidade, é o que ela visa proteger. E aí é muito amplo, porque a gente está falando do online e do offline, é diferente de cyber, né? Você está falando de um contexto aí de sistemas computacionais, a proteção deles contra roubos e danos, a questão do ambiente digital, virtual aí. Né? A segurança da informação, a cyber também está dentro dela, só que a segurança vai além só do cyber, né? Ele está olhando para tudo, ele está olhando para o peopleware, para o hardware, para o software, né? Para o físico, para tudo. Porque a informação permeia todas essas camadas e você tem que olhar para essas características da informação que você quer garantir, disponibilidade, integridade, confidencialidade. Além disso, a autenticidade, né? Autêntica, está muito ligada à integridade, à informação e o não repúdio. Porque se você garante realmente a integridade dela, a autenticidade dela, você garante também o não repúdio. Que é o fato de dizer, não, essa informação aí eu desconheço, não procede, não, veja. Tem toda uma cadeia aqui que você conseguiu garantir dela de segurança, então realmente você não pode dizer que a informação você repudia ela, né? E aí a gente tem a questão de cyber, né? A gente está falando de desenvolvimento seguro, pô, eu estou desenvolvendo o quê? Para quem? É um mobile, é um web, é uma API, é um desktop, não sei, é para onde, né? Então você precisa saber o contexto que você está falando para você ter noção de ameaça, de vulnerabilidades, de riscos, né? Que aí a gente chega aqui embaixo, pô, gestão de riscos, sim, você tem que ter noção. A gente sabe que 100% seguro é uma falácia, né? Mas você trata o máximo possível os riscos, né? Dado as vulnerabilidades, dado as ameaças, né? Então, mas para isso você tem que entender o contexto. Né? O que eu estou fazendo? Que tipo de software? Né? Vou usar cloud? Né? Eu vou usar PaaS, SaaS, IaaS? Por quê? Porque muitos vazamentos que a gente tem visto
são os princípios de Security by Design que foram ignorados quando o pessoal foi para cloud. Então, o pessoal não configurou bucket, deixou lá a configuração padrão, e, pô, tô seguro, pô, tô na nuvem. Garante aí, a AWS me garante aí, o Google me garante, pô, tá na nuvem e a nuvem tá lá em cima, ó, tô seguro, ninguém alcança. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, esses conceitos são importantes, né? A questão da cultura DevOps, né? De integrar aí, de promover essa interação de desenvolvimento e operação, mas fazer isso com o SEC, né? A gente vai para o SEC. Pô, peraí, beleza, a gente entendeu que Dev e Ops devem trabalhar juntos, melhorar o fluxo de entrega aí, de dados, de informação, beleza, eu estou desenvolvendo e eu mando isso para produção em tempos, em ciclos menores, em interações menores e tal. Só que eu preciso inserir segurança nisso, porque o pessoal estava levando umas coisas muito ruins em produção, muito rápida, né? Então você veio com a necessidade de inserir a segurança nisso, veio a questão do DevSecOps. E aí, quando a gente fala de inserir a segurança, não é só botar o pentest lá e dizer, olha, tem DevSecOps. Por quê? Porque eu botei um analista de pentest lá, né? Botei um cara do Red Team e do Blue Team lá, um ataque, um defende lá no meio do meu ciclo de desenvolvimento ou no final dele, e tá tudo certo. E a gente sabe que não é isso quando a gente está falando de cultura e de conjunto de práticas para você desenvolver e operacionalizar com a segurança, você tem que compartilhar a segurança, a responsabilidade por ela, por todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento, por todos os papéis envolvidos, não é só o cara que faz o pentest, o cara que faz a modelagem de ameaça, análise de vulnerabilidade, não é só isso, né? E aí você entra na questão do ciclo de vida, peraí, mas qual é o ciclo de vida da minha aplicação, né? Eu vou fazer um projeto, vou desenvolver uma aplicação, beleza, mas que tipo de aplicação? Quanto tempo eu pretendo que essa aplicação fique viva? Por que eu preciso saber disso? Para eu saber escolher a linguagem correta, né? Eu não vou escolher uma linguagem que, pô, peraí, sei lá, eu vou escolher aqui, não sei, COBOL, né? Pô, mas COBOL, cara, você vai ter gente para dar manutenção nessa parada daqui a um tempo? Você vai ter. Como é que você vai fazer? Ah, não, pô, mas é porque a gente tem um monte de desenvolvedor COBOL, mas, tipo, os tiozinhos já estão para se aposentar, cara. COBOL, como é que você vai atualizar e tal? Tô dando um exemplo aqui aleatório. Podia ser, sei lá, Java. Pô, cara, Java disseram que em 2 anos o Java morre. E você está falando que você está falando 2 anos de projeto e que a tua aplicação vai ficar mais 5 anos viva. Então, como é que você vai manter a tua aplicação se você escolher uma linguagem que está praticamente tendendo a morrer, né? E como é que você vai manter ela? Então, isso, quando a gente pensa em ciclo de vida, isso também deve ser considerado, né? Ah, beleza, eu entendi que eu tenho que fazer um sistema web, beleza. Quais são as linguagens que eu tenho? Peraí, mas para eu escolher a linguagem, quanto tempo vai durar o projeto? Quanto tempo vai durar essa aplicação, a vida dela? Que tipo de dados eu vou tratar? Qual é o ciclo de vida desse dado? Vai entrar por ela, vai para outro lugar, vai para o banco, vai por onde, vai como? Para você escolher as linguagens, o banco, o que, que você vai trabalhar aí. Isso é importante saber. E normalmente o pessoal faz assim, faz Java, por quê? Porque tem um monte de desenvolvedor Java. Faz o quê? Faz .NET. Por quê? Ah, porque tem desenvolvedor .NET a dar com pau. Então, e as pessoas não consideram isso, né? O contexto da aplicação. E aí a gente entra no SDLC seguro, né? Pô, estou falando de um ciclo de desenvolvimento de software seguro. Eu fiz avaliação de risco, a modelagem de ameaça, eu inseri aqui os requisitos não funcionais, né? Análise de vulnerabilidades, eu fiz treinamento e conscientização de todo o time aqui, então todo mundo sabe que a segurança não é só o cara de segurança, que a segurança está com a parte do desenvolvedor, com o QA, com o analista de segurança, sei lá, com o analista de negócio, com a questão aqui da usabilidade, ou seja, o cara que projeta também o UI e UX, aqui a questão da tela, a usabilidade das mensagens, a usabilidade do feedback para o usuário, para não induzir ele ao erro, para não induzir ele a ficar apertando no botão lá até o sistema travar. Então, você vai compartilhando e conscientizando todas aquelas pessoas envolvidas nesse ciclo de desenvolvimento, a responsabilidade da segurança, como que cada um contribui ali
em cada fase dentro do seu papel, da sua responsabilidade para a segurança durante aquele ciclo de vida daquela aplicação, daquele projeto, daquele app, daquele site, portal, enfim, que você está desenvolvendo ali, né? E aí, como eu falei, a gente entra na questão da usable security, né, que é a usabilidade da segurança, é quando entra em harmonia a usabilidade e a segurança. Tipo, tem gente que diz assim, não dá para ser usável, no sentido de amigável para o usuário, para ser seguro. Não. Ele tem que ser seguro e, ao mesmo tempo, de fácil uso para as pessoas. Você não pode tornar um negócio difícil demais, né? Não, mas para ser seguro não dá para ser assim, tem que ser aquela cara meio feia, meio arcaica e não dá para ter essas mensagens. Então, não, cara. Para ser seguro, você tem que ter usabilidade, ou seja, facilidade de uso, tem que ser fácil de usar. A segurança tem que estar embarcada de uma forma que a pessoa nem sente, mas ela está usando aquilo de forma segura. Normalmente as pessoas acham, vou dar um exemplo disso, aquela história de verificar a senha, né? Bota aquele algoritmo lá para ver se a senha é forte. E aí, fazendo esse curso de Usable Security lá na Universidade acho que era Maryland, San Diego, não lembro agora que eu fiz lá na Universidade Americana que eu estava fazendo esse curso de Usable Security. E aí é interessante, né, que ele fala assim, cara, se você pegar uma senha de 3 palavras aleatórias, tipo abacaxi, cebola e manga, você tem 3 palavras aleatórias, né? Tem um conjunto aí de caracteres, mínimo de caracteres, mas ele dá uma probabilidade de você descobrir uma senha dessa. Acho que dava 900 e poucos anos, acho que era isso. Dava bastante tempo, entendeu? Então, quer dizer, todo mundo acha que não, tem que ter caractere especial e número e letra e não sei o que, mas não sei o que. E eles chegaram a uma forma de, por exemplo, oferecer mais segurança senhas usando um conjunto de 3 palavras aleatórias. Diz assim, olha, se o teu algoritmo checar que você tem 3 palavras distintas ali aleatórias, no mínimo para compor a tua senha, tá ok. Porque até você descobrir leva, eles fizeram um cálculo lá em brute force, eu acho que levaria 700 ou 900 anos. Então, quer dizer, mano, você já morreu, já nasceu, já morreu, já nasceu, acho que nem sabe. Se você não acredita em reencarnação, então não renasce, não, morreu mesmo, ponto, acabou, e a senha não vai ser quebrada, né? Então, quando você começa a pensar a segurança de forma mais acessível, essa é a questão. Porque se você torna muito difícil, aperte aqui, agora pisca, agora dá um pulinho, agora cospe aqui, agora digita não sei o quê. Cara, o usuário vai dar um jeito de burlar, porque ficou muito difícil para ele, ficou inutilizável, de tão complexo que ficou aquela medida de segurança que se adotou lá, né? Aí a gente entra no contexto OASP, né? Que a OASP te dá aí a questão dos riscos gerais e depois ela te dá o risco por contexto, né? Top tem API, top tem cloud, top tem web, top tem mobile, quer dizer, por isso que eu falei, é importante você saber para quem, qual é o contexto que você está desenvolvendo, para eu saber que riscos já são inerentes àquele contexto, para eu pensar no melhor na melhor linguagem ou a arquitetura, pensando no ciclo de vida e pensando no meu ciclo de vida de desenvolvimento mesmo seguro, para estabelecer os partners, para estabelecer o que é aceitável, o que não é aceitável em termos de desenvolvimento, de engenharia, arquitetura de software e de segurança, né? E aí a gente entra naquela outra questão, hoje, muito, como eu estava falando aí da LGPD, na questão da privacidade e proteção dos dados. Primeira coisa é saber que dado e informação não são a mesma coisa. Eu posso ter dados e eu posso ter informação. O dado é qualquer elemento quantitativo ou qualitativo em sua forma bruta. Então, o nome é um dado. Às vezes, só um nome não me diz nada, mas, sei lá, um nome com sobrenome já pode me dizer alguma coisa. O nome com sobrenome e uma data de nascimento, opa, já tenho mais coisas aí. Informação é o quê? É o produto dos dados obtidos devidamente organizados, classificados, registrados. Quer dizer, um dado, João José. Beleza. João José. Tá? Achei o sobrenome. João José da Silva Xavier. Beleza.
E aí, o que isso me diz? Não, vou procurar tentar achar no Google. Agora, a fatura de telefone do João José da Silva Xavier. Aí eu tenho uma informação. Porque ali eu reuni um conjunto de dados. Eu tenho o nome dele, eu tenho o telefone dele, eu vou ter o endereço dele, eu vou ter o consumo histórico todo que ele usa de telefone celular. Então eu tenho um conjunto de dados ali de forma ordenada, classificada, registrada, que me dá uma informação daquela pessoa, né? E aí, o que a minha aplicação vai tratar? Os dois, dado e informação, como é que ela vai disponibilizar isso, né? Ah, eu vou ter opções para mascarar dados, eu vou ter como anonimizar isso depois no meu sistema e na minha base de dados, eu não vou ter. Hoje essa é uma discussão importante, porque lá a lei está falando que você tem que garantir que os sistemas que vão tratar dados pessoais e ou pessoais sensíveis devem ser seguros, devem ter tomado as medidas de segurança necessárias. Então, é importante entender o ciclo de vida da tua aplicação e do teu dado informação. Aí a gente vai, ciclo de vida, dado, informação, aí entra engenharia e arquitetura de software. Cara, você tem que preparar a tua aplicação para que ela se comporte de forma adequada com o teu dado e com a tua informação, conforme o ciclo de vida desse dado ou informação, né? Para determinados perfis, eu vou ter perfis de usuários, eu vou ter que logar, eu vou ter que ter trilha de auditoria, eu vou ter que ter controle de acesso, determinados usuários, eu vou ter que mascarar determinados tipos de informação. Então, a parte de engenharia e arquitetura de software é muito importante. A engenharia constrói, de fato, o software. E a arquitetura vai te dizer os componentes aí, como eles têm que se relacionar para que seja construído, para a engenharia construir da melhor forma, né? E aí entra a questão dos riscos. Quer dizer, quando você especifica uma arquitetura, quando você entende o ciclo de vida, o contexto, se é mobile, web, desktop, se tem cloud, se não tem cloud, se é só online, se entra offline, etc., você tem uma N riscos aí inerentes às vulnerabilidades, às ameaças que esse teu ativo aí pode ter, né? E aí a probabilidade e o impacto disso, você tem que fazer a gestão disso para delimitar que medidas você vai tomar para tratar esse risco. Então, como é que eu vou mitigar? Pô, vai ter criptografia, não vai ter criptografia Y, vai ter mascaramento, não vai ter anonimização, não vai ter. Ah, se falhar, a gente vai tratar os erros, vai disponibilizar determinadas mensagens para o usuário, vai tratar os erros por código, vai monitorar. Então, tem uma série de medidas que você vai tomar, mas você tem que ter conhecido outras coisas antes, para depois você fazer uma gestão de risco adequada para tomar, para definir ali que atividades vão compor o teu SDLC seguro, que papéis e responsabilidades ali, que testes você vai fazer em cada ambiente, em cada fase ali, para você chegar a atingir um compliance, uma governança. Porque você não faz compliance e governança de fora para dentro. Ah, veio uma lei, agora se ajeita. Não, cara. Você tem que definir um padrão externo, interno, para poder depois você chegar a alcançar a adequação com o externo. Se internamente você não tem ciclo, não tem processo, não tem nada definido, como é que você quer se adequar, ficar em conformidade com uma coisa que vem lá de fora? Se aqui dentro a empresa não se entende sobre isso, né? Então, essa é uma parte importante. A pessoa diz assim, pô, é chato, né? Eu trabalho hoje mais com essa parte de governança e compliance aí, de segurança, de privacidade, e aí muita gente diz, mas isso é chato. Eu falei, depende, né? Até tomar uma multa é chato. Depois que você toma uma multa, até tomar a multa, até não tomar a multa é chato. Quando você toma a multa, aí você descobre que é legal. Literalmente legal. Você vai ter que fazer, porque senão você pega outra multa. Então, depende da forma como é feito, por isso que a gente fala dessa questão de abraçar as práticas e culturas de agilidade, como DevOps e DevSecOps, né? Você trabalhar com aquela mentalidade de, pô, vamos planejar sobre demanda aqui nessa iteração. O que a gente tem para desenvolver, quais são os padrões de engenharia, de arquitetura, quais são os requisitos de segurança, o que a gente vai testar, o que a gente não vai testar, e a cada iteração você vai incrementando as funcionalidades e incrementando a segurança do que você está desenvolvendo, né? Você não vai
fazer tudo de uma vez exaustivamente. Não, você vai on demand ali. A cada interação você planeja, executa, testa, avalia e libera, né? E no final, quando você junta tudo isso, você conseguiu cumprir lá os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e padrões de conformidade. Para depois você dizer assim, olha, cara, agora a gente quer ir para um IOPS, né? A gente quer ir para uma operação com inteligência artificial, uma monitoração, automação da operação, mas com segurança também. Então, eu vou monitorar e dar inteligência através de automações aqui para as respostas para meus incidentes de operação e de segurança que acontecem no meu dia a dia ali. Ah, parou alguma coisa, sobe, alguma coisa está com perda, está demorando mais, você já dispara ações automatizadas. Mas para isso, você tem que ter feito uma aplicação boa, com um bom tratamento de erros, com uma boa monitoração, para você chegar a uma operação inteligente que você já consegue pré-definir e automatizar várias ações no que tange tá perdendo a operação, tá caindo aqui performance e tudo mais, ou não, a gente tem um possível ataque, incidente aqui, ele já consegue responder para você a essas coisas, né? Mas se você não conseguiu do conceito do que é segurança, do que é cyber, do que é cloud, ciclo de vida, SDLC, equilibrar a segurança e usabilidade, ver, fazer gestão de risco, definir engenharia, arquitetura, você não vai conseguir fazer um IOPS, né? A galera mete lá um Logstation, ELK lá, o Kibana, Logstation, não sei o que, mas está monitorando um monte de lixo. No final, aquele monte de alerta que ele recebe não serve para muita coisa, porque ele não consegue entender. Por quê? Porque em tempo de desenvolvimento ele não projetou bons logs, ele não tratou erros de forma adequada, ele não preparou a aplicação para ser nem resiliente e nem para ajudar a resolver possíveis problemas. Então, tudo isso é em tempo de projeto aí de planejamento de ciclo de vida de desenvolvimento. Aí a gente vai para aquela questão ali do o que é cyber, né? IoT, aplicação internet, o que é digital, né? Então entra a parte de rede, de acesso lógico das operações de segurança, e aí o que é segurança da informação, que aí ela já entra na questão de segurança física e do ambiente. Até o meu data center, eu ainda estou aqui na digital, mas a partir do momento em que eu tenho que olhar o acesso da empresa, literalmente, as salas de reunião que o pessoal deixa as coisas lá anotadas com informação e etc., aí eu já entro na segurança da informação. Então, a segurança da informação, ela olha para digital, ela olha para cyber e ela olha para aquilo que está no offline, para a segurança física lá do ambiente do data center, para a segurança física do ambiente lá da empresa, para a sala de reunião, para as ações de educação e conscientização dos usuários, porque não adianta você ter lá circuito de câmera, alarme, CFTV, CIEM, ferramenta Mega Blaster, se o usuário vai lá e abre a porta, né? É aquela história, tem uma piada lá, quantos portugueses são necessários para afundar um submarino? 2, um para bater na porta e outro para abrir. É bem isso em relação à segurança. Quantas pessoas se precisa para quebrar a segurança? 2. O usuário e o outro que vai tentar oferecer alguma coisa ali, pescar o usuário. Se você não treinar ele, ele vai abrir a porta. E aí você pode ter o melhor sistema de resposta, de câmera, de Wi-Fi, Bluetooth, de sei lá mais o que, de segurança, scanner, etc., né? É a questão do elo mais fraco aí das ações humanas, né? Então, a segurança da informação, ela está preocupada, além de tecnologia, do ambiente tecnológico, do ambiente de rede, do ambiente de aplicação, ela está preocupada com pessoas, porque as pessoas carregam informações, né? Aí a gente entra nos princípios, né? O que é proteção de dados por padrão e por design, e aí como que eu implemento ela, que aí vem a questão do privacy by design e o security by design e by default, né? Então, hoje com o GDPR, com a LGPD, com o CCPA e etc., você tem uma pressão, né, normativa grande aí de legislações internas e externas aí internacionais sobre a questão
da proteção de dados, por design, ou seja, por desenho e por padrão, né? A questão de você pensar aí a segurança de dados desde seja abordadas as questões de privacidade desde a fase de design, literalmente você está desenhando qualquer sistema, serviço, produto ou processo, e durante todo o ciclo de vida. Por isso que eu falei que é importante ter a noção do que é um ciclo de vida, né? Então, às vezes, o pessoal se perde muito nisso. Ah, o que que é um ciclo de vida, o que que não é um ciclo de vida, como é que vai, como é que não vai, e etc. E o que que é o Data Protection by Default? É aquela questão da minimização, é exigir que sejam processados dados estritamente somente o que é necessário para atingir o objetivo específico pelo qual eles foram coletados. Tem que ser especificar quais dados são coletados e tratados antes do início do processamento, informando adequadamente as pessoas, processando apenas os dados especificados. É o que a gente chama do princípio da minimização de dados, tá? Eu não vou coletar nenhum dado a mais do que eu preciso. Mas para eu não coletar nenhum dado a mais do que eu preciso e tratar todos esses dados com a devida diligência sobre o aspecto de proteção e privacidade, eu tenho que ter desenvolvido a minha aplicação para se comportar dessa forma, né? Eu tenho que ter embutido isso no meu desenvolvimento da minha aplicação, que a gente vai tratar dados e informações por sistemas. Hoje os sistemas offline são poucos, é difícil hoje alguém se dizer assim, então eu quero comprar tal produto, você não preenche uma folha e entrega. Você vai fazer isso por um app, vai comprar por um app, por um site, às vezes até por telefone, mas não vai fazer isso via papel mais, muito difícil, né? Então, hoje os sistemas é que fazem esse meio, né, de campo aí, levam tudo. Então, você tem que pensar em como fazer esses sistemas aplicarem a proteção de dados por design e por padrão. Como que eu faço isso? Usando os princípios de Privacy by Design by Default e Security by Design by Default. O que diz a privacidade por padrão? Qualquer produto ou serviço que tenha sido liberado ao público deve conter as configurações mais rígidas de privacidade aplicadas por padrão, sem nenhuma entrada do usuário final, tá? Esse é a privacidade, o privacy by default, né, privacidade por padrão, é o quinto princípio, ele está dentro da privacidade por design, né? Então, é o quinto princípio, está dentro aqui. Cara, por padrão, privacidade mais alta tem que estar aplicada. Ou seja, tudo vem fechado. O usuário, quando baixar o aplicativo ou entrar no teu site, ele, lá na configuração dele, vai mudar e vai dizer o que é público, o que é compartilhado, o que não é, porque o dado é dele. Então, ele é que vai dizer como que aquilo vai ser tratado, se vai ser compartilhado, quem vai visualizar, quem não vai, ou se é só ele que vai visualizar aquilo, porque o dado é dele. Isso é privacidade como configuração padrão. Sua ferramenta, seu software, seu processo, seu sistema está preparado para isso? A maioria não. Você viola o privacy by default quando, por exemplo, eu até baixei outro dia um app e tudo vem público nele. Tudo, ele quer compartilhar tudo que é seu. Ele quer pegar lá seu dado, ele quer pegar lá seu e-mail, ele quer fazer o single sign-on com o Facebook e pegar tudo seu. Seus amigos, seu e-mail, sua foto de perfil, as fotos do seu álbum, não sei o que. Eu falei, epa, pera. Sai daí, rapaz. Sai, o que que você precisa? Do meu e-mail e do meu perfil, só da minha foto de perfil. Então, acabou, é só isso. Nada de lista de amigos, nada do que eu publico, nada disso. Saca fora. Sua aplicação tem que se comportar em privacidade com padrão. Primeiro é proatividade, não reatividade, né? Então, não, mas, pô, além ainda não tá valendo, né? O negócio não vai demorar, não, ainda não aprovaram, não sei o quê. Então, quando der ruim, a gente pensa nesse negócio aí de privacidade. Cara, proatividade e não reatividade. Segundo, embarcada no design. Já pensar no design visando a privacidade. De uma forma que o usuário já saiba que aquilo ali está fechado. Se ele quiser abrir, ele tem que ir lá e clicar para abrir, para tornar público, para tornar compartilhado. Segurança fim a fim. Quando a gente está falando de pensar a privacidade por desenho, a gente tem que pensar na segurança do início até o final aqui, tem que estar no DNA embutido aqui.
E aí é neste momento, quando você fala de segurança fim a fim, proteção durante o ciclo de vida completo, entenda o ciclo de vida completo até o momento de descarte, de descontinuação daquele produto, daquele serviço, daquele módulo, daquela função, tá? Então, até pensando na nossa lei, ele diz assim, olha, você deve garantir até o seu término, mesmo após o seu término. Por quê? Ah, eu acabei, eu não trato mais esse dado aqui porque o cara cancelou, né? Então, o que eu vou fazer com o dado dele? Ah, apaga aí de qualquer jeito. Não. Você tem que garantir que o descarte está sendo feito da maneira adequada, tá? Isso, e aí nessa hora aqui de segurança fim a fim, ele chama os princípios de Security by Design. Respeito à privacidade do usuário. É aquilo, né? Quando você vai ler as políticas de privacidade, você fica meio cabreiro, assim, porque os caras só faltam coletar a sua árvore genealógica. E, cara, você precisa? Não, então não coleta. Mantenha a privacidade centrada no usuário. Cara, é só o que é necessário. Respeite a privacidade, não invada, não queira se apossar, se apoderar de mais dados do usuário do que você precisa. Respeite. Funcionalidade completa, soma positiva e não soma zero. Não diga pro cara assim, olha, então, essa funcionalidade aqui, se você não me der tal e tal dado, vai ficar pela metade. Também não vamos ser assim, né, colega? Porque senão o cara vai dizer, mano, o negócio não funciona direito. Por quê? Porque só funciona se eu der, sei lá, minha digital. Oi, mas se eu não quiser dar minha digital? Você não precisa, pô, sei lá, é uma calculadora, é um app de foto. Para que você quer minha digital? Né? Então, cuidado com essas questões aqui. Visibilidade e transparência, mantenha aberto, ou seja, seja transparente quando você estiver processando os dados, informe, né? Deixe claro. Olha, eu coleto isso, para isso, eu coleto aquilo, para isso, para aquilo, eu coleto esse outro para isso aqui, eu tenho uma obrigação legal com isso aqui, e é isso só, isso aqui eu compartilho, isso aqui eu não compartilho, e acabou. Mantenha isso aberto para o usuário e siga aquilo. A sua aplicação, seu produto, seu serviço tem que seguir aquilo. Não é só dizer, eu escrevi uma política, está aqui. E você não aplica aquilo, né? E aí a gente vem a questão da segurança por padrão, é a mesma coisa da privacidade por padrão. Cara, as configurações de segurança mais altas, mais rígidas devem ser aplicadas. O usuário não tem que abrir a aplicação e ir lá e ter que botar um monte de regra que ele não sabe para que é, para achar que ele está seguro. Não, por padrão, a segurança mais alta vem habilitada. Vou dar um exemplo disso, tá? Eu sei que o pessoal ama o Linux, né? Mas o Linux faz isso também, mas o Windows faz isso visualmente muito bem. Quando você entra, né, toda vez que você abre um Windows novo lá e tal, aí você vai, por exemplo, vou instalar o PDF aqui. Aí você vai lá no site, baixa o Adobe e tal. A primeira coisa que ele te faz é o seguinte: você não tem permissão, né, para instalar nada. Aí você vem aquela configuração lá de usuário, você tem que descer a régua, né? Tem coisas que você só pode executar como admin. Então, aquilo é segurança por padrão. Porque eles adotam os princípios aqui de Security by Design. E diz assim, cara, você entra no Windows, beleza, com o menor privilégio ativado. Por padrão, você vem com o menor privilégio para minimizar a superfície de área de ataque. Ou seja, você vem com restrições dentro do sistema para não confiar nos serviços, porque ele não sabe quem é você, usuário. É o seu primeiro acesso, ele não sabe que tipo de conhecimento você tem. Então ele não confia nos serviços que você está colocando, ele já te entra no sistema com menor privilégio, isso é padrão, para minimizar a superfície de área de ataque daquilo que você pode abrir para entrar no seu sistema operacional ali no seu computador. E aí ele já também começa a olhar a defesa em profundidade e o falhar com segurança. Quando você faz isso aqui, o fato de você fazer segurança por padrão, você já está levando em consideração vários princípios de Security by Design, né? Minimizar a superfície, estabelecer padrões, princípio do menor privilégio, defesa em profundidade, falhar com segurança, né? Não confie nos serviços, separação de deveres, evitar a segurança por obscuridade, mantenha a segurança simples, e o 10º, correção dos problemas de segurança da maneira correta.
Tá, essa parte aqui a gente sabe que a Microsoft falha miseravelmente, né? Aquela que o diga a quantidade de patches que a gente tem e que alguns se comportam de uma maneira inesperada. Eu que o diga com o meu computador que ficou anos, aí eu mandava desligar, ele reiniciava, eu mandava reiniciar, ele desligava. Desde uma atualização aí do Windows que ele ficou assim, foi, já tinha uns 3, 4 anos que ele estava assim, um tempo desse que ele se corrigiu, né? Agora que saiu um patch aí há um tempo atrás que ele voltou ao normal. Eu aperto desligar, ele desliga, e eu aperto reiniciar, ele reinicia realmente. Mas passou anos e foi um patch. E até hoje eu já perguntei para várias pessoas, ninguém sabe explicar como que o bendito do patch alterou quando eu vinha no botão aqui e ele mandava o negócio, era para reiniciar, ele desligava, era para desligar, ele reiniciava. Tanto que eu fiquei usando linha de comando para desligar meu computador, e era shutdown "-p" para desligar, porque senão eu desisti do botão do Windows. E são essas coisas, a gente pensa assim, ah, besteira, não, como é que a gente faz isso na vida real? Cara, são coisas pequenas, mas que você consegue ir aplicando os princípios de segurança por design. A sua aplicação, você realmente minimizou a superfície de área de ataque? Quantos pontos de entrada e de saída você tem? Onde que a sua aplicação está? É na cloud, não é na cloud, é desktop, é mobile, os riscos? Você fechou aquilo, você restringiu aquilo, você consegue segregar as funções para aplicar o menor privilégio, para diminuir a vulnerabilidade de alguém escalar, de alguém entrar como root, de alguém estourar alguma coisa, alguma camada aqui de serviço entrar por ali, né? Ou o cara, você só consegue garantir a segurança se tiver acesso ao código-fonte. Você não distribuiu a segurança em várias camadas, só ficou restrito ao código-fonte. Mantenha a segurança simples e corrija os problemas de segurança da maneira correta. Bom, e aí tem os princípios da OASP também sobre testes, né, que eu acho muito legal. Quer dizer, segurança é um processo, não é um produto, né? Pense estrategicamente, não taticamente, integre a segurança em cada fase do SDLC, né? Teste precoce e teste frequente, entenda o escopo da segurança, desenvolva a mentalidade correta, entenda o assunto, arquitetura, fluxo, caso de uso, use as ferramentas certas, o mal está nos detalhes. O cara disse, não, isso é um detalhe, pô. Passa aí, que não, isso aí é o cara que escreveu esse requisito aí não sabe o que tava falando, não, passa aí. Cuidado com falsos positivos e verificações superficiais. SAST, DAST, ASH, que você puder, faça, né? Use o código-fonte sempre que ele estiver disponível, óbvio, mas não fique dependente só dele, né? Que é a questão da segurança por obscuridade, né? Aí, beleza, a gente falou dos princípios e tal, conceito, pá. Como é que eu divido a segurança? Como é que eu delego ela pelas várias atividades dentro daqueles papéis? Cada papel lá do meu ciclo de vida, eu vou ter papéis ali, né? Vou ter analista, vou ter arquiteto e tal. Como é que eu delego a segurança? Primeiro, eu tenho que definir papéis e responsabilidades. Hoje, um problema que a gente tem é que o dev, ele é o dev, mas ele também faz o banco, porque o banco é JSON, né? JSON, então não precisa de ninguém, arquiteto de dados, para quê? Né? É só eu fazer lá um JSON e eu levantei uma collection no banco, no SQL. Então, para que eu vou precisar? Para que eu vou usar DA? DA para quê? O banco é schemaless. Então, já ouvi muitas coisas desse tipo. Arquiteto de software e engenheiro de software. Para quê? Desenvolvedor é engenheiro. E aí é que eu falo sempre assim, eu falei, cara, o analista de desenvolvimento, ele quer fazer o código, ele quer que o código funcione. O engenheiro, ele está preocupado com a performance daquele código, com o padrão de desenvolvimento, e não necessariamente só escrever o código funcionar. Ele está preocupado com a funcionalidade mesmo do código, em termos de boas práticas, de padrão de desenvolvimento, em termos de performance, em termos do que foi especificado de arquitetura, ou seja, o que o arquiteto está fazendo? Quebrando a complexidade do desenvolvimento de aplicação em pedaços menores e melhores para gerenciar, ou seja, em componentes. Ele vai especificar os componentes. O engenheiro vai
desenvolver esses componentes. O arquiteto diz, ó, precisa desse componente aqui, eles vão ter que se integrar, o engenheiro vai desenvolvendo, o arquiteto vai ajudando a integrar. Quando você está falando só de um analista de desenvolvimento, mano, ele quer fazer código, ponto, e o código dele funciona, ponto. Ele não está olhando do ponto de vista de componente, ele não está olhando do ponto de vista de performance, para ele é o seguinte, o código dele funciona, acabou. Então, cuidado com essas generalizações, que eu vejo muita gente botando assim, engenheiro de software. O que você faz? Desenvolve a aplicação, tá? Quem é que configura a ferramenta de SAST? Aí joga alguém de segurança para configurar a ferramenta de SAST, ou botam o desenvolvedor para configurar. Eu falei, não, cara, é um engenheiro de software. Ah, mas eu só tenho um. Então, beleza, treina ele para olhar para o software com a visão de arquiteto, com a visão de engenheiro e com a visão de desenvolvedor. Eu posso ter a mesma pessoa, sem problemas, desde que ele consiga olhar para a mesma coisa com 3 perspectivas distintas. Agora, olhando para a parte de dados, não. Porque, ó, um arquiteto de dados está preocupado com ocupar de projeto da base de dados sua estrutura lógica e não se envolve com os aspectos físicos, ou seja, a operação, manutenção ali no dia a dia, dimensionar e etc. Quem faz isso? DBA. O pessoal confunde o arquiteto, DA, com o DBA, e aí hoje no final quem faz tudo é o desenvolvedor, porque o banco já não é NoSQL. Precisa fazer o esquema, né, que antes era feito para os bancos SQL. E aí você tem hoje aplicações mais perdidas do que seguem tiroteio. E aí você vê hoje o cara diz assim, então você vai ter que anonimizar. E o cara diz, não dá. Vou ter que refazer minha aplicação inteira. Porque o banco está no SQL, não tem esquema, não tem chave, não tem index, não tem uma série de coisas lá que ele poderia usar para organizar os dados, para indexar, para buscar mais rápido, para ele criar as identificações e saber o que ele precisa, onde que ele precisa pseudonimizar ou anonimizar, que são coisas bem distintas perante a lei, né? Aí você tem o arquiteto de infra, não, mas hoje infra é código, então quem faz? O desenvolvedor, mais um chapeuzinho para ele. Arquiteto de soluções, arquiteto de soluções para quê, gente? Cara, não precisa, o desenvolvedor. Então, assim, a arquiteto de solução, ele está olhando para a definição das soluções tecnológicas de acordo com os objetivos da empresa. Ele está olhando lá para a arquitetura corporativa, pensando nos processos, dizendo, pô, pensando, né, nessas áreas de negócio, nesse processo de negócio, as melhores tecnologias são essas. Então, a galera que desenvolver tem que desenvolver olhando para isso. Pessoal, é difícil empresas hoje fazerem isso. Normalmente são empresas maiores que fazem isso. Aí tem o arquiteto corporativo, né, que alinha pessoa, processo, meta, área de negócio, tecnologia, ferramenta, pensando estrategicamente no uso atual e futuro. O meu arquiteto de solução e o corporativo pode ser o mesmo? Pode, mas ele tem que olhar para a mesma coisa com perspectiva diferente. Um é da perspectiva de alinhamento, o outro é a definição da solução tecnológica. Que a empresa, onde a empresa quer chegar? Então, que tecnologia vai suportar a empresa chegar naquela meta? E a outra coisa é alinhar aquela tecnologia com os processos, com as áreas, com as outras metas aí que tem específicas das áreas, né? Aí você tem o arquiteto de segurança, né, que as pessoas acham que o analista de pentest ele é tudo, né? E aí a gente sabe que não é assim, que mesmo na insegurança você tem lá o analista, você tem o arquiteto, quer dizer, o arquiteto se preocupa com as especificações de segurança para arquitetura de rede, para infra, para sistema, desde o projeto até a implementação. O analista de pentest, ele está olhando para uma coisa, né? O analista lá do Red Team está olhando para uma coisa, o analista lá do Blue Team está olhando para outra. Ele não está olhando para a arquitetura da segurança, para as camadas que você tem que garantir a segurança e definir os padrões ali de segurança para cada camada daquela envolvida. Parece que as pessoas esqueceram o modelo OSI, né? E aí, quando a gente fala de distribuir a segurança em camadas, em profundidade, é aquilo. Cara, o que que você adota de segurança em cada camada dessa? E aí, por isso que você distribui esse desenvolvimento durante o ciclo de vida. Pô, eu estou desenvolvendo, tá? Tem camadas que eu garanto dentro do desenvolvimento de software. Tem camadas que eu vou garantir na operação, na parte de redes, na parte de infra, né? Então, quando a gente fala de delegar a função de segurança e distribuir ela, compartilhar ela, é isso. É porque nem tudo está com o analista de pentest, nem tudo está com o desenvolvedor,
nem tudo está com arquiteto de segurança, é uma função compartilhada aí. Né? Aí a gente tem a questão do DBA, tem a questão do UX, que é a especificação e prototipagem, né? O desenvolvimento do design, pensando aí numa melhor usabilidade, na melhor jornada para o usuário, para tornar a interface fácil e não induzir ele ao erro, e aí tem o engenheiro de software, como eu já falei lá anteriormente. Aqui é uma sugestão de papéis, olhando o modelo do Exim, né, e inserindo o SEC aqui. Então, você tem lá o segundo Exim, o Service Master, o Process Master, o DevOps Engineer, o Gatekeeper, ou Release Coordinator, né, que é o coordenador de release, o SRE, o time de desenvolvimento e o time de operações. Por algum motivo, o negócio ficou assim, mas ele não estava assim, gente. Juro que estava bonitinho. Depois eu vou até olhar o PowerPoint, porque que ele ficou assim na hora de apresentar. E aí você pensa, bom, esses são os papéis, né? Pensando nas habilidades e responsabilidades. O Service Master, eu estou pensando em um arquiteto de soluções. Já o Process Master, eu estou pensando no arquiteto corporativo. Ele vai ter que lidar muito com as áreas de negócio. E o Service Master já vai estar mais ligado aqui com o DevOps Engineer e com o time de desenvolvimento. Ah, beleza. O DevOps Engineer, eu estou pensando no engenheiro ou arquiteto de infra. O gatekeeper e o engenheiro de confiabilidade, um arquiteto ou um engenheiro de software. Porque aqui ele está pensando lá na história de controlar o código, os pulls, os merges, os pull requests e etc. E aqui ele está pensando na confiabilidade, na manutenção ali do sistema, de monitorar a operação, de pensar proativamente para que o sistema não pare, né? Para que ele seja sempre operando ali dentro de uma área confiável, estável, né? Aí você tem um time de desenvolvimento, aí você tem o quê? Arquiteto de dados, analista de negócios, desenvolvedor, analista de teste, design, analista de segurança, etc. No time de operação, aí você já vai ter o DBA, não é o DA. É o cara que mantém lá o banco funcional. Aí você já vai ter o analista de segurança, o analista de monitoramento, de infra, de suporte, quer dizer, você já tem outros papéis ali na operação. Mas esse pessoal troca o bastão aí, se conversa, porque senão você não consegue fazer a operação e desenvolvimento trabalhar em sincronia, em sinergia. E a outra sugestão, olha, dessa vez ele tá certinho, veio a cor bonitinha, eu consegui acertar esse negócio. Toda vez que eu chego nessa questão de roles aqui, de responsabilidades, ele me trola, sabe? Fica as cores trocadas. Mas enfim, o Blue Team está preocupado com identificar, o Orange com proteger, o Purple com detectar, o Red com responder, né, ligado à segurança ofensiva, e o Green com recuperar, né, e o Yellow com construir. Então, cara, se você tem aquelas pessoas, aqueles papéis, dá essas responsabilidades. Ah, eu não posso ter um time de cada, beleza. Mas você tem 6 pessoas no teu time, dá essa responsabilidade para uma pessoa com cada papel daquele no teu time, né? Arquiteto, engenheiro. Ah, aqui eu vou melhorar a questão do IOPS, resposta a incidentes. Então, peraí, deixa eu ver um desenvolvedor bom para pensar a aplicação para ser mais resiliente, uma forma de que ela possa se recuperar ali de um evento, de um incidente e gerar logs melhores, o cara que vai responder, né, explorar a questão das vulnerabilidades ali para desenvolver a aplicação da melhor forma, o cara que vai detectar as anomalias ali, o cara que vai proteger, que vai ser o disseminador ali dos treinamentos, da conscientização, dos procedimentos de codificação segura e etc. O cara que vai identificar risco ativo, controles, para disseminar isso para o resto do time. Então, isso aqui, não necessariamente você precisa ter um time inteiro, mas você pode treinar pessoas para elas terem esta responsabilidade se você tem um time pequeno. Ah, eu posso ter um blue team inteiro, um red team inteiro, beleza. Aí você tem um time só para fazer isso, ok. Mas não é a realidade em algumas empresas. Então você pode trabalhar isso de outra forma. E aí você vai ter o time de white, né? O time de compliance, de conformidade, né? De mostrar, ó, o padrão de desenvolvimento é esse, a gente está usando o modelo de maturidade BSIMS, está usando o SAMS, está usando o Microsoft, está usando o TSP, está usando whatever, né? E tem que atender paciente, tem que atender tal coisa. Então, esse pessoal vai passar
normas mínimas aqui, e aí eles vão se ajustar para desenvolver a aplicação de acordo com os requisitos funcionais e não funcionais e as regras de negócio, conforme as questões aí de conformidade, né? Aí a gente fala de processo, né, de desenvolvimento seguro, né? Planejar, desenvolver, construir, testar, liberar, implantar e operação. A questão justamente do DevOps é que ele está indo desde o planejamento até a operação. E o SEC tem que cobrir isso aqui. Ah, eu posso fazer DevSecOps com Waterfall? Posso, nada me impede, cara. Só que a diferença é que aqui você planeja sob medida, desenvolve sob medida para cada iteração e você vai liberando. A diferença para o waterfall aqui é que você vai planejar exaustivamente, é só quando você acabar de planejar é que você desenha, quando você acaba de desenhar é que você desenvolve, quando você acaba de desenvolver é que você testa, e depois que você testa é que você implanta. A diferença é que aqui eu demoro meses, anos para fazer isso. Aqui não. A cada 2 semanas, 3 semanas ou até 4 semanas, eu estou planejando, desenvolvendo, construindo, testando, liberando, implantando e botando em operação. Se eu estou fazendo DevSecOps, né? Se eu estou fazendo só Agile, ele só vai até a liberação. O deploy, às vezes, eles demoram, né? Algumas sprints juntam para poder gerar um pacote para implantar, né? Se eu estou falando só de Agile, ele não chega no deploy. Se eu estou falando de DevOps ou DevSecOps, aí ele vai para eu libero o pacote, eu implanto o pacote e boto em operação, tá? Essa basicamente é a diferença. Posso usar DevSecOps, segurança, com Waterfall, com Agile, com DevSecOps, com DevOps? Posso. Nada me impede, tá? Só que a diferença é o tempo que dura cada fase dessa, né? E quando a gente fala de processo, né, o SDLC seguro é um processo que não tem como fugir. Você vai ter que inserir atividades voltadas para a segurança, para poder dizer que o seu SDLC é seguro, né? Senão, o que você botou lá? Um pentest. Cara, mas avaliação de risco, modelagem de ameaças, revisão de desenho, análise estática, teste de segurança, revisão de código, configuração de segurança, revisão de segurança, teste de segurança, codificação segura, né? A questão de revisão segura do código, diagnóstico de vulnerabilidade. Você fez tudo isso aqui? Ah, não, eu não fiz. Então, como é que você diz que você inseriu a segurança? Primeiro passo é treinar e conscientizar todo mundo. Eles têm que entender que a segurança é a responsabilidade de todo mundo no ciclo de vida e desenvolvimento. Depois você vai avaliar risco e levantar os requisitos de segurança, design, modelar ameaça, codificação, análise estática, teste de segurança, revisão. Aí, beleza, você colocou atividades de segurança dentro do teu ciclo de desenvolvimento e essas atividades são exercidas, executadas aí por papéis específicos. Algumas é pelo desenvolvedor, outras é pelo QA, outras é pelo analista de segurança. Mas todo mundo tem que participar e você tem que inserir essas atividades. Senão o teu SDLC não é seguro. Só botar um pentest não fez do seu SDLC seguro. E nem fez disso uma prática de DevSecOps. Então, quando a gente está pensando aqui, né, planejamento, né, nas etapas para um ciclo de vida de desenvolvimento seguro, tem um planejamento, cronograma, plano de entrega, requisitos não funcionais, análise de requisitos, inclusive de requisitos não funcionais, mockup, né, especificação dos critérios de aceitação, design partners. Quer dizer, na hora que eu especifico o design patterns, os padrões de desenvolvimento serão aceitáveis, inclusive eu vinculo os padrões aceitáveis seguros, porque eu posso ter design partners inseguros. Então, a segurança entra aqui também para dizer, olha, esse padrão aqui pode até ser um padrão, mas não é seguro. Não, tem que encapsular, não, tem que fazer mais tal coisa. Então, você contribui até aqui na hora do design. Pô, design pattern, não, cara, mas esse padrão aqui é inseguro. Essa aquela deserialização insegura. Cara, se ninguém definiu o partner disso, o cara vai fazer a deserialização mais tosca que ele puder fazer, fez, serializou. Pô, ninguém definiu um padrão mais seguro para isso? É aqui, né? Desenvolvimento, teste unitário, TDD, o modelo lá MVC, né? Separar
as funções do código lá em camadas, e aí cada uma desenvolver cada camada ali adotando padrões de desenvolvimento seguro, checando o que tem que checar, fazendo os testes que tem que fazer, modelando as ameaças, etc. Ah, beleza, teste, análise de vulnerabilidade, caso de teste, teste exploratório, teste manual, teste automatizado, registrar as falhas, revisão segura de código, etc. Implantação, IASH, implantação segura, quer dizer, vou monitorar a minha implantação aqui, vou testar, fazer os testes de interação, vou fazer os meus testes de infraestrutura para implantar ok, para manter na manutenção, manter a monitoração contínua, os alertas, atualizações, os patches de segurança. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente desenvolve um software, a gente sempre está usando um componente de terceiro, então, eu tenho que estar olhando para a gestão dessa configuração aí, dessas dependências externas, para manter elas atualizadas, para eu não ter vulnerabilidades de segurança aí. Então, você distribui aqui nas tuas etapas aí do teu SDLC. Então, você tem, né, uma outra forma de visualizar essas etapas, seria licitar, analisar, prototipar, desenvolver, testar a parte de segurança, manutenção, configuração de mudanças, teste de performance, carga no ambiente pré-produção, depois conferir, liberar, implantar e manter a implantação, a operação, na verdade, monitorada. Eu acho muito relevante lembrar, né, que as pessoas acham que você só testa a aplicação, não. Lá no OASP, no release, não, no test guide, ele diz, né, um processo para que tenha um programa de teste efetivo, ele deve testar pessoas, para garantir que haja educação e conscientização, processos, para que garantir que hajam políticas e padrões adequados, e tecnologia, para garantir que o processo tenha sido eficaz na sua implementação. Então, eu só testei a aplicação. Você tem que lembrar, pessoas, processos e tecnologia, né? Então, quando a gente está falando lá de um modelo V, requisitos, teste de aceitação, análises, testes de sistema, design, testes de integração, construção, os testes unitários, quer dizer, você planeja os requisitos, analisa, desenha, constrói, e para cada fase dessa você tem testes. Teste de unidade para validar o que foi construído. Teste de integração para validar se aqueles designs, componentes que foram designados, se integram da forma correta. Os testes de sistema e os testes de aceitação. Então, quando você está falando de testar pessoas, processos e tecnologias, normalmente o modelo mais utilizado para isso é o modelo V, né? Porque a gente tem, quando a gente fala do processo de teste, a gente tem black, gray e white. Então, eu tenho níveis diferentes aqui de teste, né? Aqui, o black box, normalmente você não tem acesso ao código, né? Vulnerabilidade mais crítica determina possível impacto. Aqui eu já posso ter algumas informações de escrita, do código, da rede, alguma coisa. Combina white e black. Aqui eu faço totalmente no escuro. Lá vou tentar invadir, quebrar a aplicação sem conhecer nada sobre ela. Aqui eu já conheço um pouquinho, mas também estou no escuro. Aqui não. Eu tenho toda a informação sobre o escopo, sobre o código, sobre as vulnerabilidades e etc. Então, normalmente, a análise SAST eu estou fazendo aqui. A Dash eu faço um pouco aqui, ela já mistura. A Dash é meio gray, né? Teste de segurança, quando a gente está pensando, né? Controle de código, análise estática, auditoria de vulnerabilidade, planejamento, modelagem de execução, relatório de vulnerabilidade e análise do modelo de ameaça. Então, quando a gente está falando de um processo de testes de forma geral, olhando para a qualidade, a gente está olhando para isso, olhando para a segurança, a gente está olhando para essas etapas aqui, em termos de testes de segurança. Uma coisa importante, né, segundo o sílabus aqui, é a gente entender os níveis, né? Teste unitário, teste de integração, teste de sistema e teste de aceitação. Quer dizer, aqui, quando eu faço isso bem feito, desde que eu não dê lá assert true is true, num teste unitário, se eu fizer ele bem feito, eu estou garantindo minimamente, validando as regras,
né? Regra de negócio ou requisitos funcionais aqui. Aqui eu já começo a validar requisitos não funcionais aqui também, aqui também. Então, quer dizer, eu distribuí a segurança em várias camadas, em vários níveis aqui. Por isso que eu tenho níveis de teste diferentes, que é para ele pegar todas as camadas do sistema, do início ao fim. Desde a menor unidade, que é uma... Eu esqueci o nome agora, fugiu a palavra. Desde o código lá, da menor unidade do código lá, que é uma funcionalidade lá do código, até o sistema já todo fechado ali, as mensagens que apresenta para o usuário, fez login, não fez login, falhou a senha e tal, até aqui, para ver se cumpriu tudo como se espera em termos de tela, de usabilidade, de requisitos funcionais e de regras de negócio, né? Então, você vai validando conforme os requisitos em cada nível desse aqui. Outra coisa importante é que as pessoas acham que quando a gente está falando de processo e ferramenta, só tem teste de segurança, e não é só isso. Ó. Eu tenho N tipos de teste. Que característica de qualidade eu quero falar do software? Eu quero falar de segurança, então eu tenho teste de segurança. Eu quero falar de funcionalidade, então eu tenho teste funcional estático. Eu quero falar de operabilidade, então eu tenho teste de alteração, de embutido, de verificação de site, conferência de arquivos. Quer dizer, que característica do software, qualidade desse software eu quero avaliar. E aí, a partir dessas características, operabilidade, conectividade, recuperação, performance ou todas juntas, eu vou especificar o tipo do teste, porque eu tenho N tipos de teste, né? Sobrevivência ou disponibilidade, carga e estresse, desempenho, compatibilidade, recuperação, instalação, recuperação de versões, usabilidade e configuração, quer dizer, teste de regressão, teste alfa, teste beta, teste back-to-back, qualidade de código. Então, o que eu quero testar do software? Que qualidade, que característica de qualidade eu quero garantir para poder especificar o tipo de teste? Para poder dizer, beleza, esses tipos de teste se encaixam, se encaixam nesses níveis aqui, né? Eu vou, conforme o tipo de teste, aqui eu vou ter determinados tipos, aqui outro tipo, aqui outro tipo, aqui teste unitário, ponto. Aí aqui eu vou ter alguns tipos, aqui outros, aqui outros. E aí, beleza, eu cobri do início ao fim a minha aplicação, desde o código lá até a aplicação em si, né, no ambiente que ele deveria estar funcionando. Na homologação ali, um ambiente mais perto do real, né? Quando a gente está falando de testes de segurança, especificamente, eu mostrei ali aquele processo em algumas fases, né? Mas a gente está falando basicamente de SAST, de análise de vulnerabilidade, de modelagem de ameaças, de DAST, Pentest, IAST, enfim. Quando a gente fala de teste de segurança, a gente tem que lembrar que algumas vulnerabilidades, elas, como eu falei, elas têm níveis diferentes. Eu posso ter vulnerabilidade de projeto, né? Decisões erradas como usar mecanismo de autenticação fraco ou uma linguagem de programação não adequada para aquele contexto, né? Tipo, mas o cara, não, mas eu quero fazer uma aplicação web. Não, mas eu quero fazer uma aplicação web em C. Pô, cara, tem certeza que quer fazer uma aplicação web em C? Tem mais, não? Seria melhor? Ou, sei lá, .NET, ou Java, ou Node, tem certeza? Então, às vezes, os caras escolhem errado do projeto, que é aquilo que eu falei do ciclo de vida, de pensar tudo isso. Ou, às vezes, de codificação, né? Tem a questão dos bugs, né? Que é desenvolver, escrever o código realmente de maneira ruim, insegura e tal. Ou operacional, causado pelo ambiente no qual o sistema é executado ou pela sua configuração, né? O ambiente lá não, a conta não tem password, eu não tenho nada de firewall no meu ambiente, eu não tenho, enfim, eu não tenho várias medidas de segurança ali no meu ambiente. E aí, quando a gente fala de modelagem de ameaça, ele dá um detalhezinho aqui, né? O que eu preciso para modelar a ameaça? Classificar, documentar, identificar, decompor a arquitetura para criar as camadas e perfis de segurança, criar uma visão geral da arquitetura, identificar os ativos que devem ser protegidos, né? Quando a gente fala de ferramenta, pensando nesse ciclo aí de DevSecOps, né? Então, para eu planejar, olha a quantidade de ferramentas que eu tenho aqui. Para eu definir, olha a quantidade de ferramentas que eu tenho aqui.
Para eu criar, né? Então, codificar, construir, configurar. Isso aqui é só uma visão de ferramentas, tá? Isso é uma visão, se eu não me engano, essa é a visão do Gartner, de ferramentas para cada ciclo desse aqui, tá? Então, pô, aqui é uma visão deles. Criação, pô, construção, Atlassian, Circle, JetBrains, Jenkins, Travel, o Travis CI, etc. Para verificar, aí eu tenho automação de teste, análise estática, laboratório de teste e segurança. Olha a quantidade de ferramentas para a parte de verificação dos testes que eu tenho que fazer. Aí depois eu vou para a pré-produção. Eu tenho Artifactory, eu tenho Atlassian, Bitbucket, Claro, Violetica, Type, quer dizer, olha a quantidade de ferramentas para cada etapa ali do meu ciclo de desenvolvimento, se eu estou usando aqui um DevOps ou DevSecOps, né? Aqui uma metodologia mais ágil. E aí, para cada fase ali, eu tenho um conjunto, uma gama de ferramentas, cara. Então, quando as pessoas falam para mim assim, não, vamos escolher a ferramenta, eu digo, você definiu o processo? Porque se você não definir o processo e for querer escolher ferramentas, você vai se perder. A ferramenta ela tem que se adequar ao teu processo. O teu processo vai dizer o que é aceitável, o que não é aceitável, o que você vai construir, como que você vai construir, qual é o escopo da construção lá, e o que você vai aceitar ou não em termos de segurança, de funcionalidade, de regra de negócio. Aí depois você pega uma ferramenta para cada etapa dessa, para configurar e automatizar o que você puder configurar e automatizar. Mas chegar de cara e dizer assim, não, vamos escolher a ferramenta, se você não tem nem processo definido, é muito complicado. E dizer, não, mas eu faço SDLC seguro, ó, tem essas ferramentas aqui. Tá, mas como é que elas se encaixam no teu processo? Ou você aleijou o teu processo para se encaixar nelas? Porque ferramenta, eu tenho esse mundo de ferramentas aqui. Para cloud, eu tenho, ó, container, infraestrutura e CASB. 3 contextos diferentes só para segurança em cloud. Para segurança em transações e fraude, olha a quantidade de ferramenta. Para gerenciamento de risco, para blockchain, para mensagem de segurança. Para IoT, eu tenho ainda 3 categorias, que é a de IoT device, automotiva e casa conectada. Quer dizer, dependendo do que eu estou falando de IoT, eu tenho ferramentas diferentes, né? Para a parte de Threat Intelligence, para a parte de Mobile Security, para a parte de segurança de dados. Quer dizer, o que você quer? Segurança de dados centralizada, você quer privacidade de dados, você quer DLP ou você quer encriptação? Tem 4 categorias dentro de segurança de dados. A MSSP, né? Questão dos serviços de segurança aqui, tradicional ou avançado? Tem uma gama aqui. Risco e compliance, o pessoal acha que risco e compliance é fácil, né? Ó, aqui, ó. Para visibilidade e diagnóstico de risco tem uma gama, para pentest e simulação de brechas tem outra, para GRC tem outra, para a parte de awareness e treinamento tem outra, para a parte de security ratings, que é a parte aqui de benchmark e comparação, tem outra. Quer dizer, só para a parte de risco e compliance eu tenho 5 contextos diferentes de risco e compliance, né? Então, você tem aqui para a parte de gerenciamento de acesso e identidade, mais uma gama de outras ferramentas. Quando você fala isso, cara, quando a gente está falando de cultura DevSecOps aqui, né, auxiliando no fluxo de dados, a gente está falando disso, né, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, Dev aqui, Sec azeitando aqui, para Ops sair aqui monitorado o negócio bonitinho, né. Quando eu falei lá das camadas, a gente tem níveis de teste, né, tem os níveis, tem os tipos, por quê? Porque eu estou envolvendo camadas diferentes aqui, ó. Quando a gente está falando só no contexto de cyber, ele vai da camada de enlace até a camada de persona. Quer dizer, ele extrapola o modelo OSI aqui, né? O modelo OSI vai da física à aplicação, mas quando ele chama, esse aqui é um modelo chamado modelo de cyber, modelo pedagógico de cibersegurança. Tem lá. E aí ele inclui a camada geográfica, né? E ele diz assim, olha, cyber, ele está olhando da enlace até a persona, que é o usuário,
né? Mas fora disso aqui, eu ainda tenho a parte de supervisão de pessoas, a parte organizacional, a camada organizacional da empresa, a parte governamental, que é de leis, e a parte internacional, que é os tratados aí. Então, quando a gente divide nessa perspectiva aqui, você tem mais camadas do que só o modelo OSI aqui. Você ganhou a camada geográfica ainda, né? E aí, quando você olha para essas camadas, você tem que encaixar ela naquelas outras camadas dentro da empresa. O que, que é a camada estratégica endereça, o que, que é a camada tática endereça, o que, que é a camada operacional endereça. E aí, o que, que essa camada se relaciona? Pô, a estratégica endereça internacional, governamental, organizacional e um pouquinho aqui de supervisão de pessoas. Endereça o quê? Objetivo, meta, área, processo. A tática começa na área, processo, BI e algumas plataformas. E aí ela já entra aqui em usuário, em aplicação, em sistema. Aí a área operacional ela já pega desde aqui, desde o sistema até a área geográfica. Então pega a infraestrutura de hardware, de rede, de banco, de arquivos e as plataformas de software. Então, tudo isso aqui, pessoas permeiam todas essas camadas, atendendo esses níveis aqui, olhando para essas perspectivas aqui de camadas. Então, a gente está falando aqui de arquitetura corporativa, olhando para essa camada, de arquitetura da informação, que está envolvida com os processos, de arquitetura de dados e de software, aqui, né? E aqui você está falando de arquitetura tecnológica. Não. Então, alinhar tudo isso, né, para dizer assim, meu ciclo de vida de desenvolvimento é seguro, porque ele faz isso aqui, é punk, não é fácil. A principal questão aí da agilidade e da importância de uma cultura de segurança e privacidade, né, quando a gente está falando aí, pô, vamos ser ágil, então beleza, a gente tem que ter a mentalidade do ágil para se adaptar à mudança. Qual é a mudança? Agora a segurança é de todo mundo e para todo mundo. Não é só da responsabilidade da área de segurança, da área de compliance, não, é todo mundo. E aí você tem que adotar uma cultura de segurança. E os pontos chaves para isso é mentalidade, valor, princípio, padrão, processos e práticas. Ferramenta é 30% do negócio. 70% está aqui, ó. Por isso é importante você entender os conceitos, para você escolher princípios e padrões adequados para definir os teus processos e práticas que vão orientar a tua mentalidade e os teus valores. Pô, a gente tem um princípio padrão que orienta, né, direciona os nossos processos e as nossas práticas e que casa isso aqui com a nossa mentalidade e valor. Quando eu falo da cultura DevSecOps auxiliando no fluxo da segurança de dados, é isso, né? A gente pensar da entrada, da recepção, extração, da carga, da transformação, da gestão, disparo, até a parte dos dashboards aí, né? Tips. A tips é isso, né? As dicas que a gente pode dar é pentest, teste de vulnerabilidades, o pessoal acha que é a mesma coisa, mas não é. O objetivo é diferente, né? Aqui eu quero encontrar vulnerabilidades, aqui eu quero realmente tentar quebrar e entrar, né? Teste de software, questão de separar aqui os contextos, se é mobile, se é web, se é IoT, se é cloud, se é API, para poder colocar os testes adequados com o contexto, a segurança adequada com o contexto, né? Revisão dos códigos adequado com o contexto que você está fazendo, a segurança de rede, que você está fazendo, das inspeções manuais, né? Revisões e inspeções manuais é uma boa dica aí. A modelagem de ameaças que a gente já citou lá, quer dizer, cara, a saída de um modelo de ameaça pode variar, mas normalmente uma coleção de listas de diagramas. Então, classificar os ativos, explorar as possíveis vulnerabilidades, explorar as ameaças, criar as estratégias de mitigação, quer dizer, modela as ameaças, né? Tudo tem as vantagens e desvantagens. Vantagem é no início do SDLC, você tem que começar isso lá, por isso que eu falei, do início, a segurança do início ao fim. Desvantagem
A técnica é relativamente nova, modelos de boa ameaça não significam automaticamente um bom software, não é porque eu fiz excelente modelagem de ameaça que o software vai ser excelente, mas pelo menos eu modelei as ameaças adequadamente, né? A parte de revisão do código-fonte, seja ela manual, impar ou automatizada, é importante, porque, né, normalmente, problema de controle de acesso, fraquezas criptográficas, bem como backdoor, cavalo de Troia, easter egg. Outro dia eu encontrei um easter egg na Alexa, gente. Depois eu digo para vocês como é que vocês acionam o modo Senhor dos Anéis na Alexa. Ela tem um modo Senhor dos Anéis sensacional. Por acaso. Então, de repente, um easter egg desse pode ser que ele comprometa a segurança de um software. Porque o cara deixou uma brecha lá, né? Uma portinha lá possível de ser explorada. Ou as bombas relógio ou bomba lógica, enfim, alguma outra forma de código malicioso aí. Por isso é importante. Às vezes vem bomba lógica ou bomba relógio quando você está usando componente de terceiro e você não sabe, porque você não inspecionou o componente de terceiro, ou você está pegando uma library, né, uma biblioteca lá e, não, mas eu incorporei essa biblioteca aqui, cara, eu já fui olhar na época que eu fazia teste e vi umas libraries e, nossa senhora, eu descobri na biblioteca por que que eu parei de executar, eu usava teste automatizado no Internet Explorer, Safari, Firefox e Opera, eu acho. Chrome e Opera eram 5, isso. E aí, de repente, o drive lá do Selenium, lá do IE, parou de abrir e rodar os testes. E aí eu fui olhar a última atualização da biblioteca e eu vi que a biblioteca está zoada. Então, às vezes, vem ali, você está usando componente de terceiro, não olhou, não inspecionou, e às vezes ali, aquilo ali, aquele componente, aquela library lá que você importou para o teu código, pode abrir uma brecha. Revisão de código pode ajudar. Claro que você não vai ver biblioteca por biblioteca, por isso a questão de automação, né? Penetration test também é uma boa dica, né? Avaliação estática, avaliação dinâmica, né? O penetration é uma forma de avaliação dinâmica, mas não é a única forma de avaliação dinâmica, né? Opa, tem um erro bem aqui. Vocês considerem esse aqui. Vou apagar, tem um slide repetido. E quando a gente está falando de dimensão e modelagem de teste, a gente está falando que, em termos de qualidade, o processo de qualidade de teste, ele quer garantir a confiança, a funcionalidade e a performance. Então, ele vai validar se nós construímos o sistema correto e vai verificar se nós construímos corretamente o sistema, né? Então, eu construí o sistema correto, ou seja, eu construí aquilo de acordo com a especificação, e verificar se eu construí o sistema corretamente. Então, de acordo com a especificação, eu fiz o sistema da melhor forma que eu poderia fazer, e aí entra a parte do processo de segurança. E aí é que eu digo que é a diferença do QA para o analista de segurança, né? Quer dizer, nós construímos o sistema pensando na segurança, nós pensamos na segurança na hora de construir, e nós validamos a segurança construída para o sistema, ou seja, a forma como nós pensamos a segurança e construímos ela funciona, né? É válida? Isso é uma dica importante. A outra é a questão das métricas, né, do sistema, controle de teste, de relatório, extração de métrica a partir dos testes, histograma de falhas, controle de mudanças versus relatório de falhas após mudança, a parte de gestão de configuração, né, o tempo médio de reparo entre a falha, o tempo, a quantidade de perdas de dados aqui, a taxa de disponibilidade, o uptime, o downtime, o tempo médio também de tem o tempo médio de reparo, né, para falha, entre uma falha aconteceu, quanto tempo você levou para reparar, e o tempo entre uma falha e outra, é um outro, é uma outra métrica aqui, né, e, por exemplo, o custo da falha também é outra métrica aqui, etc. Aqui é um checklist macro, né, de desenvolvimento seguro, então, que é de continuous integration aqui que você faz, o que é de continuous delivery
e o que é de deployment continuous, né? Então, além de fazer o deploy, para você dizer que você faz deployment contínuo, você tem que fazer esse monte de coisa que está aqui e que está aqui. Ah, CI, beleza, eu faço isso e ainda faço isso aqui. Ah, CD, eu faço isso aqui, mais o que está aqui em azul. Isso aqui ajuda, tá? É uma dica. A outra é a questão lá do Code Review, que ele te dá 214 pontos aqui de checagem para você fazer análise estática em termos de segurança nesses tópicos aqui, de validação, de codificação, gerenciamento de sessão, controle de acesso e etc., que é até práticas gerais de codificação. Isso aqui ajuda você a configurar a tua ferramenta SAST, ok? Para as questões de segurança em tempo de escrita de código, para verificar isso. Tem plugins que já trazem isso aqui, você só habilita, desabilita, na verdade, se você pode deixar tudo habilitado ou depois ir vendo o que é aplicável ou não, conforme a tua linguagem, conforme o teu padrão de desenvolvimento, desligando aquilo que não é aplicável ou que você não vai aplicar, né? O Sonar, ele tem um plugin da OWASP, por sinal. Bad Trips. A Bad Tricks é aquela história que eu falei da usabilidade, né? Lembra que eu falei para vocês? Você desenvolveu na melhor das intenções ali, né? O saquinho de chá, o que que o cara faz? A questão da usabilidade, de como você apresenta a informação para o usuário. A mesma coisa, a questão da segurança e privacidade. Você tem que embarcar ela para o usuário de uma forma que fique fácil para ele. Porque se você separa isso, fica difícil depois para ele. A outra coisa é o I'm finished the registration, you need to read the terms and conditions, né? Aquela história do termos e condições. Não, eu já li, tá tudo certo, ok. Eu sei que você tá mentindo, mas tudo bem. Cuidado com esses termos e condições, porque às vezes estão pedindo a sua alma e você nem sabe. Tem um filme sensacional sobre isso chamado Countdown. É um teenager, mas é interessante essa questão do termos e condições e do código. Quando o cara abre lá o código, o cálculo que ele faz, aí tem uma profecia no meio e tal. É uma viagem. Mas é um filme interessante para essa parte do aceito. Não, mas você leu o que estava escrito? Ele está pedindo um rim seu lá, está dizendo que ele vai levar depois no final. Não está escrito isso lá, não. Não está assim. Não, não está, eu dei ok. Então, mano, você já consentiu. Cuidado. Bad Trips. Bad Tricks, tá? Cuidado com o Git Flow. Pelo amor de Deus, expliquem na empresa de vocês como funciona o Git Flow. Porque eu já vi a galera pegar a master, fazer a hotfix, não mergear com a development, só mandar para master. Depois a galera que estava aqui no Feature Branch mergeou com a development, mergeou com a release. Quando foi mergear para cá, quebrou tudo, caiu o serviço. Lembrando que o pessoal acha que a parte de camadas não é importante. É importante. O pessoal contrata a cloud e diz assim: não, tá tudo com a nuvem. Cuidado com o que você comprou, porque tem coisas que você precisa regular, tá? E cuidado com a questão lá dos fakes, com os contratos, com as aplicações que vocês vão usar com blockchain. Cuidado com os apps, essas questões de terceiros aí, que eu já vi uma galera perder dinheiro com isso aqui, tá? Risco, né? A questão da gestão do risco lá. O pessoal diz assim, não, o risco é pequenininho. O cara tá achando que é um risco desse e às vezes é um risco desse, né? Com alta probabilidade e alto impacto. Então, fazer a gestão do risco é importante, né? Que às vezes, ó, baixa probabilidade, baixo impacto, ok. Mas e quando é assim? E quando é assim? Se você não fizer uma gestão de risco minimamente decente, você pode estar achando que é isso e você está nisso. E aí depois você fica lá no final, na metade do projeto, correndo da sala para a cozinha e não sabe o que fazer. Ou pior, né? Acontece isso aqui, ó. Nós temos que fazer o backup do password, né? Tirar o password do cérebro do cara. O cara morreu, mas eles estão tentando abrir o cérebro aqui para tirar o password. Acho que todo mundo viu isso acontecer com aquela empresa de cripto lá, que o cara morreu, só ele tinha senha, e aí
ele controlava a carteira dos clientes lá e foram não sei quantos milhões, né, de dólares lá do cara da cripto. Cuidado com event logs, de deixar o resto pegar fogo e levar só o event logs. Cuidado com essa forma de fazer DevOps e achar que segurança é que vai ter que ficar lá limpando tudo, porque na real não é para ser assim, isso é para ser uma parceria, não é parceria caracu, é uma parceria de verdade, tá? Cuidado com essa história de todo mundo faz tudo, não, porque nós somos ágeis, a equipe é multidisciplinar, e multidisciplinar, e aí você é o quê? Full stack, todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo, filho, no final dá um ruim. Então não é necessariamente para você separar o back do front, mas separar os papéis e responsabilidades das pessoas, porque quando você sobrecarrega o teu time, alguma coisa vai ficar mal feita e vai cair. Cuidado com o tratamento de erros, né? 500 interna server erro. Pô, cara, isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque o cara não sabe, ou é 200 ou é 500. Cara, tem N tipo de 200, tem os 300, tem a categoria do 400, tem as categorias do 500. Trata o erro de forma adequada. Porque senão a tua aplicação ou ela está no chão ou ela está up, é só isso. Não existe mais nada além de 200 e 500. Então, cuidado, isso é ruim para recuperar a tua aplicação, isso é ruim para log da aplicação, isso é ruim para investigar depois, para recuperar de um incidente. Então, tratar erros de forma adequada. Evitem esses, ou é 8 ou é 80. Faz direitinho, dá uma detalhada melhor, trata os erros melhor, loga melhor a tua aplicação. E é isso, gente. Acho que eu estourei meu tempo, não? Estourei? Deu certinho? Eu estourei um pouquinho o tempo.